Amados irmãos, hoje, nesta quinta-feira da 13ª semana após Pentecostes, dia 26, nos deparamos novamente com as leituras dessa semana, deste domingo. É necessário podermos novamente lermos as leituras que foram lidas, de forma que possam entendê-las de maneira adequada. Diz a Epístola de São Paulo aos Gálatas, que acabamos de ouvir, capítulo 3, versículos 16 a 22. Irmãos, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. A Escritura não diz, e aos descendentes, como se houvesse de haver muitos, mas à tua descendência, como se não houvesse mais do que um, que é Cristo. Tendo a aliança sido confirmada por Deus, a lei, vinda 400 anos depois, não a pode anular, de modo a abolir a promessa. Porque se é pela lei que vem a herança, já não vem pela promessa. Ora, pela promessa é que Deus a deu a Abraão. Para que então a lei? Foi imposta provocando as transgressões, até que viesse a descendência de Abraão, a quem tinha sido destinada a promessa. Foi promulgada pelos anjos com o concurso de um mediador, Moisés. Ora, o mediador não a pode ser de um só, ao passo que Deus é único. Vai estar então a lei contra as promessas de Deus? De maneira nenhuma. Porque se fosse dada uma lei que pudesse dar a vida, a santidade viria certamente da lei. A Escritura, porém, encerrou tudo sob o domínio do pecado, para que pela fé em Cristo a promessa fosse dada àqueles que crescem. Essa leitura aos Gálatas, ela coloca de uma forma muito clara a teologia da promessa da salvação. E São Paulo, de maneira magistral, é claro, inspirado pelo Espírito Santo, explica por que a salvação vem por Jesus Cristo. A salvação não vem por nenhum outro meio, tampouco pela lei de Moisés. E essa salvação remonta à promessa que Deus fez a Abraão, lá na cidade de Ur da Caldeia, no século XIX, por volta de 1850 anos antes de Cristo. Ur era uma cidade povoada, uma cidade próspera, que fica situada hoje atualmente onde encontramos o Iraque, entre os rios Tigre e Eufrates. Ur era uma cidade próspera que ficava entre o Oriente e o Ocidente. Abraão, homem rico, nobre, que tinha já sua vida estabilizada com os seus negócios, pois era comerciante. Até que um dia Deus, porque assim o quis e assim o escolheu, aparece a Abraão e diz para ele: saia daqui da tua terra e vai para onde eu te mostrar. A terra da promissão, a terra que nós conhecemos como terra prometida. Saia daqui e vá para lá, e farei de ti da tua descendência numerosa, tanto quanto as areias do mar, quanto as estrelas do céu. E Abraão creu na promessa de Deus, ou seja, ele acreditou. Essa fé na palavra de Deus, nessa promessa de Deus, foi que justificou Abraão, ou seja, ele se colocou conforme a vontade de Deus. Justificar significa isso. Se tornar justo, praticar a justiça de Deus significa isso. Estar conforme a vontade de Deus. Então ele foi justificado, ou seja, ele foi salvo, porque ele acreditou, foi um ato de fé de Abraão. E Abraão sai de Ur e se volta para o oeste e vai em direção à terra prometida. Hoje nós conhecemos como a região da Palestina, ali no Oriente Médio. E chegando àquela terra, lá Abraão, ele desenvolveu a sua vida, desenvolveu
as suas atividades. Ele tornou-se de um homem estável, um homem que havia se colocado de forma sedentária no seu país, se tornou um nômade. Ele foi para o deserto, com toda a sua família, com todos os seus bens, com todos o seu patrimônio, e lá ele, acreditando na palavra de Deus, deixou tudo para trás. Por isso que Abraão é o pai da fé, porque ele se justificou pela palavra de Deus. A lei não existia nessa época de Abraão. A lei só surgiu 400 anos depois com Moisés, quando Abraão, tendo a sua descendência, que foi Isaac, Isaac teve a sua descendência, que foi Jacó e Esaú. Sendo que Jacó, tendo 12 filhos, foi depois, posteriormente, para o Egito, e lá o povo hebreu cresceu e se multiplicou, inicialmente de forma próspera, depois, sob o jugo do faraó, tornou-se um povo escravo. E nessa escravidão, depois de 400 anos após a promessa de Abraão, esse povo havia esquecido essa promessa e estava sob regime de submissão ao tirano faraó. Até que o povo, se lembrando da promessa de Deus, evoca o Senhor, o invoca e pede que ele envie o prometido para que os libertassem daquela escravidão, daquela situação de humilhação, pois eles sabiam que era o povo escolhido, e que regressassem para a terra que era outrora, que foi entregue a eles através do pai Abraão. E Deus suscita Moisés. Até então não havia lei, não havia nenhum tipo de legislação, haviam tradições. E Moisés, enfrentando o poder tirânico do faraó, sai com o povo do Egito e, atravessando o mar vermelho, chegam até o deserto da Arábia. E lá, diante do Monte Horebe, ou Monte Sinai, é o mesmo monte, lá Deus celebra a aliança com o seu povo. Moisés sobe para o topo do Horebe, lá ficando 40 dias e 40 noites, ele recebe das mãos de Deus o decálogo, ou seja, a lei que eles deveriam viver e deveriam praticar. Se pergunta, por que Deus deu a lei a Moisés? Essa lei foi entregue a Moisés primeiro como sinal de aliança, não de promessa. A promessa foi feita a Abraão. Com Abraão foi feita a aliança. Essa aliança é a lei, configurada no decálogo. E a finalidade dessa lei era de purificação daquele povo que, saindo da situação de escravo, era convidado a viver uma situação de libertados, de pessoas livres. Aquela lei imposta por Deus, através do legislador Moisés, deveria provocar neles um sentimento de pertença ao povo e principalmente de depravação. A lei iria denunciar, através das transgressões, a fidelidade ou não daquele povo em relação àquela aliança que Deus celebrou com eles no Monte Sinai. E a partir dali, quando Moisés se locomove em direção ao leste novamente, em direção à terra de Canaã, que havia sido terra pertencente ao pai Abraão, assim que ele veio da Caldeia, ali chegando, Moisés não adentrou a terra prometida por uma transgressão que ele mesmo fez ao desobedecer a Deus. E castigado, somente teve a graça de, no alto do monte, poder contemplar aquela grande terra, vasta terra, onde o povo iria ocupar. E ele não entrou na terra prometida a vivo. Quem entrou foram Josué e Caleb. Eram homens que acreditavam naquilo que Deus mandou que eles fizessem, e ao retornar daquela expedição, eles tiveram consciência da importância da fidelidade a Deus. Com a morte de Moisés, Josué ocupa o seu lugar
e conduz o povo para a ocupação daquela terra prometida, a terra de Canaã. E nessa terra iria se concretizar, se realizar a promessa que Deus havia feito a Abraão 400 e poucos anos atrás. Mas infelizmente aquele povo que fez aliança com Deus no deserto e recebeu a lei, ele ainda tinha uma mentalidade de escravos. E chegando àquela terra, em vez deles praticarem a lei e realizarem a promessa que se realizaria em Cristo Jesus, séculos depois, esse povo simplesmente se prostitui. Ele vira as costas para a aliança com Deus e começa a adorar falsos deuses, principalmente personificados no deus Baal, Astarte e Aserá. E é justamente nesse período dessa prostituição, dessa transgressão da aliança com Deus, que surge o profeta Jeremias, cujas leituras estamos lendo durante essa semana no ofício das leituras. Jeremias que denuncia o povo prostituído que abandonou a aliança com Deus, esquecendo-se da promessa de Deus e cultuando falsos deuses que não passam de demônios, como diz o Salmo 95, versículo 5. Homens dirigentes em demônio, todos os deuses dos pagãos são demônios. Então vejam, amados irmãos, como a promessa de Deus, apesar da traição, apesar da transgressão, da negação do povo escolhido, a aliança com Deus, mesmo assim Deus teve paciência, teve longanimidade com esse povo e levou adiante a sua promessa. Por quê? Porque Deus é fiel à sua própria palavra. Se ele disse a Abraão que iria cumprir a promessa, ele cumpriu. Mas o povo, a raça escolhida, o povo israelita, o povo hebreu, não cumpriu a sua parte nesse pacto com Deus. E quando chegar à plenitude dos tempos, ou seja, no momento em que Deus realiza a sua promessa, na verdadeira e única e eterna aliança, a qual prefigurava a aliança do Monte Horebe, essa promessa se realiza na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus encarnado, que é o próprio Deus que assume a natureza humana, a humanidade, e que se personifica, assume, torna-se carne, humanado no seio da Virgem Maria. E esse povo que deveria estar atento à aliança com Deus e à promessa que foi feita a Abraão, esse povo simplesmente mata aquele que era de fato a realização da promessa. O rejeita, o faz sofrer, o persegue, o humilha e o mata no alto de uma cruz. É por isso que em Lucas, no capítulo 1, Simeão, ao pegar aquela criança nos braços, diz: agora, Senhor, podeis deixar o vosso servo em paz, porque meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações, e glória de Israel, vosso Deus. Simeão estava atento e reconheceu ali, no templo, no momento em que Maria e José foram levar Jesus para apresentá-lo, conforme as prescrições da lei. Ele estava ali junto com Ana, profetiza, e reconheceram a concretização, a realização da promessa feita a Abraão, nosso pai. O que nos leva a honrar Abraão é a promessa que ele fez que realizaria a salvação na sua descendência. Qual é a descendência de Abraão, conforme nos explica São Paulo aqui na Carta aos Gálatas? É a pessoa de Jesus Cristo. Não é o fato dele ser o pai da fé, mas pelo fato de que era nessa descendência, na pessoa de Jesus, que se realizaria a salvação. Ou seja, a promessa de Deus a Abraão se realiza em Jesus Cristo. E fora dele
não há salvação. Por isso que nós dizemos aquele famoso aforisma: fora da igreja não há salvação. Por quê? Porque Jesus funda a igreja, que é o seu corpo místico, que é a realização da promessa de salvação. Ora, não há salvação fora de Jesus. Não há salvação fora da sua igreja que ele divinamente fundou. Por isso a importância de nós estarmos sempre decididos e conformados à promessa do Senhor, que é nada menos, nada mais do que a augustíssima pessoa de Jesus Cristo. Portanto, amados irmãos, que estes mistérios que celebramos na Santa Missa, essas leituras que nós ouvimos, que essas mensagens que se encontram na Palavra de Deus, nos instruam sempre na fidelidade à pessoa de Jesus. Que toda a nossa vida seja direcionada a essa promessa realizada em Jesus. Que hoje, no tempo da igreja, ela transcorre na linha do tempo e convida o mundo a aderir no ato de fé constantemente renovado na promessa da salvação que se realiza em Cristo, na sua igreja. Agora nós somos responsáveis em mantê-la intacta até a consumação dos tempos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.